Oi, oi, gente! Bom dia! Como é que vocês estão? Deixa eu botar minha água aqui para a gente começar. Como é que vocês estão? Tudo certo? Coisa boa tê-los aqui nesse sábado de manhã. Eu costumo dizer que quem vê aula sábado de manhã, Deus está vendo, né? A recompensa vem. Por favor, estamos aqui na aula sábado de manhã. Vi que a Ká deu um show falando de linguagens aqui pra gente, né? Trabalhou com linguagem, literatura, já também para entrar. E tudo que ela falou, isso é importante a gente pensar. Vou falar hoje, entre as coisas que eu vou falar nessa aula, eu vou falar um pouco sobre aquelas informações, aqueles repertórios que a gente precisa ter na nossa redação, que muitas vezes amedronta vocês, mas que ao final dessa aula vocês vão ver que não vai mais amedrontar. E algumas dessas coisas que vocês podem usar na redação, inclusive, Camila já falou, né? Eu vi que ela estava falando ali das vanguardas, enfim, isso tudo pode virar conteúdo da redação de vocês, porque tudo que a gente vê no mundo, tudo que a gente consome no universo, os filmes que a gente vê, as aulas que a gente tem, tudo isso, no fim das contas, pode virar ali uma redação para a gente, só que para isso a gente precisa entender como fazer isso, e especialmente o que vai nos ser cobrado. E o foco dessa nossa aula de hoje é pensar isso, pensar o que no fim das contas o Enem cobra da gente na prova de redação, tá? Então, eu vou seguir aqui, eu vou trabalhar a partir aqui, ó, dessa perspectiva. Opa! É o contrário? Opa! Opa! Aí tudo bem, daí a professora, achei, aqui estou eu, agora estou certa, tá? Então, olha só, a gente vai começar partindo a nossa aula do que é cobrado na redação do Enem. Esse vai ser o nosso foco e eu vou trabalhar com vocês no decorrer dessa aula em todos esses aspectos. A gente vai pensar aqui, ó, transitar por tudo isso. Isso aqui que está aqui na tela de vocês é algo que está na cartilha do participante do Enem. Então, já começo falando para vocês uma informação que talvez alguns de vocês não saibam, é que anualmente o próprio INEP ele traz para a gente o que ele chama de cartilha do participante do Enem, no que diz respeito à redação. Lá nessa cartilha tem alguns exemplos de redação nota 1000 e aqui já vem uma grande dica que eu dou para vocês. Uma das formas mais efetivas para a gente usar, para a gente estudar a redação, a partir do momento que a gente sabe o que é cobrado, ou seja, a partir das, agora são 10 horas, quase 10 horas, a partir das 11, que é quando eu vou terminar aqui, vocês saberão o que vai ser cobrado. Daqui uma hora vocês saberão tudo que é cobrado. A partir disso, ler redações nota 1000 é um baita exercício. Ler redações nota 1000 é uma forma muito interessante da gente estudar aí para garantir uma ótima nota na redação do Enem. Só que, então, para lidar com isso, né, para lidar com essas possibilidades de leitura de texto nota 1000, o INEP disponibiliza para a gente uma cartilha que ele chama de cartilha do participante, e lá ele também diz algumas das coisas que eu vou traduzir para vocês nessa aula de hoje. Lá ele nos fala, então, né, quais são esses elementos que vão ser cobrados. Por quê? Às vezes, né, diferentes vestibulares, diferentes professores, enfim, cobram redações que sejam diferentes. Mas, na redação do Enem, ela tem critérios muito específicos, tá? Que a gente precisa saber para contemplar, de fato, aí, isso que é que vai fazer com que vocês garantam uma boa nota. O que vai ser isso? Primeiro, né, aqui a gente está falando que a prova de redação exigirá a produção de um texto dissertativo argumentativo. O nome soa estranho, para quem já está acostumado, já tá, dissertação, isso é importante, tá? Ai, Dani, mas a minha professora chamava de dissertação, tudo bem, é a mesma coisa. Chamava de texto dissertativo, tudo bem, é a mesma coisa. Dissertativo, dissertação, ou como está no comando do Enem, dissertativo, argumentativo, tudo a mesma coisa, tá? Tudo certo, tá? Então, ele vai cobrar da gente um texto dissertativo argumentativo, que é um texto que, em alguma medida, ele é um pouco artificial. Se vocês começarem a ler essas redações nota 1000, vocês vão perceber que os textos são muito parecidos uns com os outros, talvez até quase
igual. Eles são muito parecidinhos mesmo, porque eles têm estruturas muito fechadas, estruturas muito rígidas, tá? Esses textos, eles vão ser corrigidos a partir de 5 competências, valendo ali de 0 a 1000 pontos, e eles precisam, né, dissertar, falar sobre algo e argumentar. Por isso que lá na cartilha do participante, ela nos fala que o que nós precisamos é disso aqui, ó. A gente precisa, a partir do tema, definir um ponto de vista, a partir desse ponto de vista, definir argumentos e depois, argumentação, propor uma proposta de intervenção. Então, no decorrer dessa aula, o que eu vou trabalhar com vocês é exatamente isso. Eu vou trabalhar com vocês a abordagem do tema, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, a gente vai abordar essa definição de um ponto de vista e a gente vai abordar essa forma de argumentação, pensar aqui em algumas estratégias para que a gente consiga argumentar efetivamente e a gente vai trabalhar aqui também no finalzinho dessa aula com a proposta de intervenção. Para quem já conhece a prova do Enem, conhece a redação do Enem, talvez já saiba ali o que é uma proposta de intervenção. E para quem já souber, eu darei macetes assim, ó, que com certeza absoluta fará com que vocês gabaritem a proposta de intervenção, porque a proposta de intervenção ela é interessante porque ela tem uma competência só para ela. Lembra que eu falei que são 5 competências, de 0 a 1000? Então, cada uma delas vale 200 pontos. Então, a proposta de intervenção, ela vai valer dos 1000 pontos possíveis, ela vai te dar 200 pontos. E ao final dessa aula, eu vou te dar macetes para que você nunca mais erre nada na proposta de intervenção. Ou seja, no mínimo, 200 pontos a mais eu já te garanti no final dessa aula. Então, tá? Tô prometendo bastante coisa, né? E prometo que vou cumprir. Vamos lá, tá? Então, vamos agora, passo por passo, abrir cada um desses elementos. Então, vamos abrir essa interpretação do tema, vamos abrir essa definição do ponto de vista, a argumentação e lá, por fim, a proposta de intervenção, beleza? É isso que a gente vai fazer aqui no decorrer desse nosso restinho de manhã. Vamos lá, a professora tem que se manter hidratada, vocês também, né? Então, vamos lá. Para a gente falar um pouco do tema. Gente, vocês já viram os temas de redação do Enem? Vocês já viram que o Enem, ele não... Vamos pensar no tema do ano passado, né? Vocês já viram que o Enem, ele não cobra, assim, racismo? Ele cobra desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Ele não cobra violência contra a mulher, ele cobra a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ele não cobra o trabalho de cuidado, ele cobra, esse foi grandão, os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Os temas do Enem, eles sempre são temas complexos. Só que daí eu quero falar isso com vocês. Eu não estou falando complexo no sentido de difícil de falar. Isso é uma coisa que a gente precisa conversar um pouquinho também. Tá? Não é algo difícil no sentido de ser difícil de falar, né? É algo que eu não vou saber como abordar. Porque, em alguma medida, os temas do Enem são temas que a gente vê no nosso dia a dia. São temas que a gente consegue enxergar no nosso dia a dia, né? Então, sei lá, um tema que muita gente teve dificuldade, por exemplo, na hora de ver, depois conseguiu desenvolver. Mas o trabalho de cuidado. Bom, trabalho de cuidado, o termo talvez a gente não tenha ouvido falar, enfim. Só que se a gente for pensar, trabalho de cuidado, a gente sabe, seja esse trabalho remunerado ali, né? Eu conheço alguém que é babá, que é empregada doméstica, ou nós mesmos, né? As mulheres que trabalham fora e depois tem que chegar em casa e lavar roupa, lavar louça, enfim. Esse trabalho de cuidado, por mais que o termo fosse algo relativamente novo, o trabalho de cuidado é algo que estava perpassando o nosso cotidiano. Ou seja, os temas do Enem, primeiro a gente não precisa ter tanto medo, tá? A gente não precisa ter tanto medo com algo do tipo, vai ser um tema que eu não talvez eu não consiga abordar, eu não consiga falar.
Não, de maneira geral, o assunto, de maneira geral, a gente vai saber alguma coisa para falar, porque são temas que fazem parte do nosso cotidiano, que estão presentes ali no nosso dia a dia em alguma medida. Então, fiquem tranquilos, a gente vai conseguir falar. E aí eu já entro num outro elemento que é assim, galera, eu acho que não é hora, acho que nunca é hora, na verdade, da gente ficar tentando adivinhar o tema, tá? Tentar adivinhar o tema talvez seja mais prejudicial para vocês do que o contrário. Por quê? Vai assim, nossa, Dani, eu estudei tema X, Y e Z. Aí você vai lá no dia do Enem e cai o tema A, tá? E aí vejam, teu mundo caiu, teu mundo caiu. Se você focou tanto em estudar pro tema, e cai algo muito diferente, e lembrando, os temas do Enem, por mais que eles não sejam difíceis, eles não são previsíveis, tá? Então, é muito difícil a gente chegar muito perto dele ou adivinhar. Então, foquem e conhecer a estrutura do texto, porque lembra que eu disse que os textos são quase todos iguais? Então, foquem nessa estrutura do texto, porque essa estrutura, ela meio que vai se repetir, tá? Então, foquem em estudar essa estrutura do texto e saber exatamente o que vai ser cobrado. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é essa relação com o tema. E muita gente, às vezes, tem medo assim, nossa, Dani, mas eu tenho medo de não falar exatamente o que o Enem quer que eu fale, né? Eu tenho medo de não falar exatamente o recorte que ele quer que eu fale. Então tem uma coisa importante, lembra que eu falei que o tema do Enem ele é sempre complexo, no sentido de ser grande, ele tem várias partes. O que a gente chama de núcleos do tema. Vejam aqui, ó, eu separei para vocês, aqui, por exemplo, ó, tá vendo que eu separei o tema desafios, valorização e herança africana. Isso aqui, a gente pode dizer, essas partes que eu fragmentei aqui, a gente pode chamá-las de núcleos. Então, o tema do Enem de 2024, que foi esse, Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil, esse tema, a gente pode dizer que ele era um tema com 3 núcleos. Além desse núcleo Brasil, na grande maioria dos anos, o Enem pede para que a gente fale uma relação com o Brasil, que a gente fale da perspectiva brasileira, e isso vai estar presente aqui, né? No Brasil, na sociedade brasileira, isso está presente aqui nos próprios temas, né? E a gente vai pensar que, além desse Brasil, ele está dividido em vários núcleos, certo? Muita gente tem medo assim, ai, Dani, eu tenho medo. Vocês sabem que uma das questões que zera a redação de vocês no Enem é a fuga ao tema. E muita gente tem medo assim, nossa, Dani, eu tenho medo de fugir do tema ali na redação do Enem. Bom, fuga do tema é algo que dificilmente a gente vai ter, porque ele vai acontecer mais quando a gente não teve acesso à própria proposta de redação. Então, se eu falei algo próximo, eu já não vou fugir. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com o que a gente chama de tangenciamento do tema. Ou seja, eu não posso, no ano de 2024, por exemplo, eu não poderia falar só sobre a valorização da herança africana no Brasil. Eu precisava necessariamente trazer as ideias de desafio. E aqui eu já tenho uma dica de ouro para vocês. Para que vocês não corram nenhum risco mesmo, para que vocês não, de forma alguma, tangenciem o tema de vocês, uma dica de ouro é, primeiro, pegou a prova, pegou o comando ali, onde tem esse tema de redação, pegou esse tema, faz exatamente isso que eu fiz aqui, coloca parênteses, colchetes, enfim, separa os núcleos, para que vocês consigam visualizar esses núcleos, para que vocês consigam pensar assim, olha, existem 3 coisas que eu preciso considerar nesse tema. Ou, olha aqui, a mais. Olha o tema do Enem aqui de 2023. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 núcleos que eu precisava abordar. Então, se tu separa esses núcleos, tu já sabe, e a gente vai ver isso daqui a pouco, a gente vai analisar um texto nota 1000 daqui a pouco. E nesse texto nota 1000, a gente vai perceber como esses núcleos, eles precisam aparecer o tempo todo no nosso texto. Então, regra de ouro, tá? Dica de ouro. Separem esses núcleos para que vocês consigam lidar com ele com bastante tranquilidade. E, além disso, na introdução do texto de vocês, já coloquem ali todos esses núcleos. Escrevam o tema completo
lá na introdução. Lá na introdução, escrevam o tema completo, porque daí vocês não correm nenhum risco. O Enem ele já vai dar ponto para vocês de adequação ao tema só para essa menção. Então, mencionou o tema completo, você já vai ter adequação do tema. Porque daí, mesmo se no decorrer do texto você acabe se perdendo um pouquinho, falando não só necessariamente do que era para ter falado, mas se você mencionar já na introdução, você já tem ali boa parte da sua nota garantida, tá? Então, lá na introdução, prometam para mim, vocês vão lá na introdução mencionar todos os núcleos desse tema, tá? Prometam para mim que lá na introdução todos os núcleos do tema inteiro, certo? Porque daí a gente não corre nenhum risco para se adequar a esse tema. Beleza? Só que a partir desse tema, gente, eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Se vocês quiserem, conversem comigo, tá? Conversem comigo. Tem pessoas aqui que podem me trazer as questões de vocês. Então, conversem comigo, tá? Falem aí as angústias de vocês. A redação é uma matéria que às vezes ela dá algumas angústias, né? E a minha ideia nessa aula é tirar essas angústias de vocês, tá? As minhas ideias, porque às vezes a gente, nossa, redação, porque redação é aquela coisa, assim, não dá para chutar, né? Se você vai escrever, tem que escrever, não dá, senão você chora, não dá para chutar, assim, não sei direito, vou chutar, não dá, tem que escrever, né? Então, às vezes ela gera algumas angústias, abra o seu coraçãozinho aí, traga suas angústias, que a gente resolve isso nesta manhã de sábado com bastante tranquilidade, certo? E aí, então, falamos sobre se adequar a esse tema. Mas tudo bem, eu preciso falar desse tema, e vamos lembrar, aqui pela cartilha do participante, como é que eu vou falar desse tema? A partir da defesa de um ponto de vista e dessa defesa do ponto de vista, eu vou trazer a argumentação do meu texto. Então, vamos pensar aqui no que é esses dois elementos. Vamos pensar aqui o que são esses dois elementos, o ponto de vista e a argumentação, tá? Que são esses dois elementos que a gente viu que a cartilha do participante diz que a gente precisa apresentar aqui no nosso texto. Beleza? Então tá, a primeira coisa que a gente vai pensar é nesse ponto de vista. Por quê? Porque a gente está trabalhando com a ideia do que é a argumentação, né? Afinal, eu estou escrevendo um texto dissertativo argumentativo. Então, eu preciso pensar no que é essa argumentação. A argumentação, ela é a relação entre o ponto de vista e o repertório, a nossa informação. Vou falar um pouco com vocês sobre isso nessa aula, o que são esses elementos. Mas é a soma desse ponto de vista com esse repertório que vai trazer ali para a gente isso que a gente chama de argumentação, que é o foco do que nós precisamos ter num texto do Enem. Então, para a gente falar de ponto de vista, no Enem, a gente dá um nome para isso. A gente chama o nosso recorte, o nosso ponto de vista, de tese. Talvez você já tenha ouvido, tem gente que chama de tese, tem gente que chama de argumento mesmo, tem gente que chama de objetivo, mas é tudo a mesma coisa. O que a gente precisa saber é que nós teremos um texto de 4 parágrafos, uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. E nesses 2 desenvolvimentos, eu vou trabalhar ali com 2 objetivos, com 2 argumentos, com 2 teses. Então, eu vou falar um pouco para vocês agora sobre essa construção da tese, essa construção da argumentação. Por quê? Porque vocês precisam pensar que, lembra, a gente entendeu o tema, a gente viu lá exatamente o que esse tema nos pede. E sabendo esse tema, eu preciso pensar assim, ó, o que eu acho, o que eu sei, o que eu consigo falar sobre este tema. Mas quando a gente pensa no que eu consigo falar sobre este tema, a gente, quando pensa em redação do Enem, vai pensar em estratégias específicas, que são essas estratégias que eu trouxe aqui para vocês, porque elas vão nos ajudar a organizar o nosso pensamento, porque eu tenho um texto de só 30 linhas. Então, nessas 30 linhas, eu preciso organizar, de fato, os meus pensamentos para conseguir direcionar aqui esses argumentos, esses parágrafos que eu vou elaborar, tá? Então, olha só, a gente vai pensar nessa construção de tese a partir de alguns elementos, tá? Eu vou escolher, lembrando, quantas teses eu preciso ter? 2.
tá? Afinal, eu tenho ali 2 parágrafos de desenvolvimento. Uma tese para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, uma tese para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Eu tenho aqui, então, 2 teses, uma para cada desenvolvimento. E a gente vai pensar nessas teses a partir disso aqui, que eu trouxe para vocês. A gente pode pensar, o tema do Enem sempre vai ser um problema, tá? Ele sempre vai ser uma problemática social, alguma coisa que precisa de uma certa resolução, alguma coisa que incomoda a sociedade, tá? Ou que deve ser debatida pela sociedade. Então, a gente vai chamar o tema de redação de um tema problema. E aí eu posso pensar as causas ou os desafios desse problema. Esse tipo de tese, causa e desafio, ela vai ser muito comum em momentos que o próprio tema pede esse desafio. A gente viu quando estava vendo ali a ordem dos últimos temas de redação do Enem, nós vimos que em vários momentos o tema era, como no ano passado, tinha a própria palavra desafio, né? Então, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Essa própria ideia do desafios para a valorização da herança africana no Brasil nos mostram, por exemplo, que a tese mais fácil para a gente fazer é encontrar, e eu já vou dar exemplos para vocês dessas teses, tá? Fiquem tranquilos, mas as teses mais fáceis para a gente lidar são 2 teses, são 2 argumentos que mostrem 2 desafios. Ai, Dani, mas então porque é mais fácil é pior? Não, pelo contrário. Por ser mais fácil, inclusive, é mais tranquilo que para desenvolver. Vocês tendem a conseguir escrever com mais tranquilidade indo por esse caminho que é mais fácil, tá? Então, vocês não precisam se preocupar assim, ai, nossa, mas eu vou colocar 2 desafios, quando o tema é desafio, todo mundo vai fazer isso, é o lugar mais fácil. Não tem problema. Faça bem feito que tá tudo certo. Inclusive, essa é uma questão, tá, gente? Na redação do Enem, criatividade, originalidade, não é tanto uma questão, tá? Você não precisa pensar assim, nossa, não, eu vou usar um argumento que ninguém usa, porque se eu for diferentão, o corretor vai gostar. Não, isso não é uma questão, tá? Você não precisa se preocupar tanto com essa ideia de tentar algo que seja muito inovador. Não, você vai dizer ali, nesse caso, as causas, né, ou os desafios que fazem, né, com que esse tema seja um problema. Olha nesse exemplo aqui, ó. Vamos dizer que a gente tem um tema, todos esses fragmentos foram tirados de textos reais. Esses fragmentos que eu estou trazendo aqui para vocês, eles estão no final da introdução. Por quê? Porque no final da nossa introdução, eu preciso anunciar quais são os argumentos que serão desenvolvidos nos desenvolvimentos. Então, lá na introdução, além de apresentar o tema, eu preciso apresentar os 2 argumentos que serão desenvolvidos. Eu preciso apresentar lá no final as 2 teses que serão desenvolvidas, como aparecendo aqui, ó. Isso acontece, né? Esse tema, esse problema acontece devido à concentração de salas de cinema, ou seja, esse aqui era daquele tema do Enem sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Então, isso, a não democratização do acesso ao cinema no Brasil, acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e a condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, olha só, eu tenho um exinho que me mostra aqui 2 teses e vejam só, as salas de cinema concentradas nos grandes centros urbanos é uma causa do problema, é um desafio. A sala de cinema concentrada nos centros urbanos, um desafio. Outro desafio, a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente, é um outro desafio. Percebe? Ele escolheu, neste texto, falar sobre 2 desafios. A arte está concentrada só na cidade grande, né? O cinema está concentrado só na cidade grande e é só para quem tem dinheiro. Então, veja, 2 desafios. E aí, se ele me apresenta isso, lá nos desenvolvimentos, eu já sei que num desenvolvimento ele vai falar sobre essa questão econômica e outro desenvolvimento sobre essa relação geográfica, tá? Eu já apresentei aqui. Então, vejam, o que a gente fez aqui foi encontrar 2 causas ou 2 desafios para este tema. Foi isso que a gente fez aqui, encontrar essas causas ou esses desafios. Eu vou dizer para vocês que esses 2 parágrafos de causa ou de desafio
são os mais comuns no Enem. Se a gente for pegar, lembra que eu falei da leitura dos textos nota 1000? Se a gente for ler os textos nota 1000 ali, vocês vão perceber que boa parte deles, eles têm essas teses de causa. Então, é um caminho que eu considero fácil e é um caminho que talvez possa ajudar vocês aí a desenvolver com mais tranquilidade, pensando nessas causas, porque é mais fácil assim, né, botar a culpa em alguém, né? E essas causas, elas podem ser aí a base da nossa argumentação. Mas não, Dani, eu quero mostrar as consequências, tá? Ou eu posso fazer, e aí eu posso fazer 2 parágrafos de consequência, ou eu posso fazer, como a gente viu aqui, uma causa e uma consequência. Vou mostrar exemplos de todos esses para vocês. Posso fazer 2 causas, posso fazer 2 consequências, posso fazer uma causa e uma consequência, posso fazer caminhos, tá? Já teve ano do Enem cobrar coisas como caminho para combater a intolerância religiosa no Brasil. Se o próprio tema diz ali caminhos, as teses mais fáceis são teses que encontram 2 caminhos. Vamos ver os exemplos também, tá? E a gente pode trabalhar com recortes. Quando o tema é muito amplo, a gente pode recortar ele em 2 partes e falar de uma parte em cada um dos parágrafos. Vamos ver aqui. A gente viu o exemplo lá, então, de 2 causas, mas vamos pensar também nas consequências, tá? A gente vai pensar também aqui nas consequências. Olha só, a partir desse cenário, é preciso destacar que os povos e comunidades tradicionais, então esse aqui foi o tema lá sobre os povos e comunidades tradicionais, precisam de uma maior valorização, tá? Especialmente no caso dos indígenas e dos quilombolas, tá? Aqui eu tenho essa relação de dois recortes, tá? Eu tenho essa relação de 2 recortes. Um parágrafo vai falar sobre os indígenas e um parágrafo vai falar sobre os quilombolas, tá? Então, a gente vai fazer esses recortes, que é uma outra forma de fazer. Mas eu posso fazer também, como a gente viu, 2 consequências. Eu posso pensar 2 consequências, como a gente vê aqui, ó. Tema do Enem de 2020, o estigma associado às doenças mentais é presente na sociedade brasileira, haja vista que muitos indivíduos com transtornos dessa ordem são excluídos da sociedade e que muitas pessoas não buscam ajuda. Então, a gente tem aqui uma causa do problema, que as pessoas elas são excluídas da sociedade, né? Ou seja, uma consequência desse problema, desculpa, elas são excluídas da sociedade e elas também não buscam ajuda por conta desse estigma, tá? Então, aqui, ó, a gente percebe consequências. Tá vendo? Dani, qual dessa é melhor? Tanto faz. Você vai escolher a forma que você se sentir mais confortável. Ah, eu sinto mais confortável fazer 2 causas. Pode falar 2 causas. Eu me sinto mais confortável para falar 2 consequências. Pode fazer 2 consequências, tá? Então, vocês vão pensar nessa forma que vocês se sentirem mais confortáveis, certo? Eu posso pensar também uma causa e uma consequência. Um parágrafo vai ser a causa, o outro vai ser a consequência. Tal problemática se deve à inobservância estatal. Coisa importante, coisa importante. Aqui a galera, inobservância estatal. Dani nunca ouviu falar dessa palavra. Não tem problema, tá? Usa descaso. Esse tipo de ideia de, eu vou usar uma palavra mais bonita, eu vou falar uma palavra difícil, enfim, esse tipo de uso não ganha ponto, tá? Nossa, para mostrar ali uma certa erudição e tal, mas não precisa. Inobservância, inobservância, não tem problema. Põe um descaso lá e tá tudo certo, tá? Poderia ser aqui, ó, descaso estatal. E tem como consequência a manutenção na desigualdade do acesso à cultura, tá? Então, uma causa e uma consequência. Tanto faz, a gente pode escolher isso. Veja que a gente tem várias estratégias. Aqui a gente está definindo a nossa argumentação. A gente está pensando nos nossos pontos de vista para depois pensar como é que a gente vai, de fato, desenvolver isso, tá? A partir desse contexto, olha os caminhos. É fundamental combater a intolerância religiosa, então lembra? Esse tema é aquele tema que eu falei para vocês, que tinha caminhos no próprio tema, caminhos para combater a intolerância religiosa, por meio da conscientização da população e do apoio estatal, tá? Então, da conscientização da população, um caminho, então lá num parágrafo eu vou mostrar
como que a conscientização vai ajudar a desfazer a intolerância religiosa e o apoio estatal também no outro. Posso lidar com esses caminhos, certo? Aqui a gente acabou de pensar, então, no nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista é uma parte dos nossos argumentos, né? O nosso ponto de vista vai lidar ali, então, com esse encaminhamento. Uma coisa muito importante, gente. Uma coisa muito importante é não dá para começar a escrever o rascunho sem ter esses dois pontos de vista, essas duas teses definidas. A gente só pode começar a escrever com esses pontos de vista definidos, tá? Porque senão a gente se perde. Sabe quando você começa a escrever o texto, aí você começa ele assim e não sabe direito para onde vai? Isso é se você não tiver esses pontos de vista definidos. Então, lembra ali, ó, vamos voltar para vocês não, pera. Lembra ali, ó, opa, o que eu posso ter aqui? Você vai escolher, antes de começar. Eu quero trabalhar com duas causas? Eu quero trabalhar com duas consequências? Eu quero trabalhar com uma causa e consequência? Eu quero trabalhar com caminho? Eu quero trabalhar com recorte? Escolhe isso antes de começar a fazer o seu rascunho. Define isso porque vai comigo. Vai te ajudar muito a organizar esse teu texto e trazer um encaminhamento ali, de fato, que vai te fazer escrever com mais tranquilidade, com mais organização, tá? Mas vamos pensar então agora como desenvolver de fato, opa, para cá, como desenvolver de fato essa argumentação, tá? Para sustentar essa argumentação, a gente vai precisar, lembra, essa argumentação, ela está sempre relacionada ali, né, com o tema que vai pensar na tese, o tema que vai pensar na tese, né? Cada um dos parágrafos vai ter uma tese, como a gente já vai analisar no parágrafo agora. Só que eu falei lá, ai, Dani, então eu vou trabalhar uma causa. Vou dizer lá que a culpa é do Estado, em observância estatal. Ou descaso estatal, não tem problema. Vou trabalhar lá, então, com esse descaso estatal. Tudo bem, você pode trabalhar isso. Mas você precisa sustentar isso de alguma forma. E é aí que entra aquilo que a gente chama de repertório, tá? É aqui que entra aquilo que a gente chama de repertório no nosso texto do Enem. O repertório, lembra que eu comecei essa aula falando assim, gente, a aula de linguagens da Camila dá alto repertório para vocês utilizarem no Enem? Lembra que eu falei isso? Por quê? Porque a gente eu vou falar então que a culpa é do governo? Tudo bem, só que eu preciso sustentar isso com alguma informação. E aí entra aquilo que a gente chama de repertório, tá? Que é o que a gente vai definir aqui, tá? Frente ao que o Enem classifica. Lembrando que esses repertórios, eles vão estar lá também numa competência específica, que é a competência 2, e eles vão nos dar 200 pontos, junto ali com a adequação ao tema e adequação ao gênero, eles vão nos dar ali também 200 pontos dos 1000 possíveis, tá? E aí eu até trouxe aqui essa pontuação para vocês, para a gente entender ali como utilizar esses repertórios, tá? Para a gente ver o que a gente busca. Quando eu falo de repertório, gente, eu estou falando de informação. Eu estou falando das informações que eu vou utilizar para sustentar a nossa argumentação, tá? Eu estou falando das informações que eu vou usar para sustentar. Lembra, eu não posso só dizer assim, ah, não, a culpa é do Estado. Não, eu tenho que provar isso de alguma forma, tá? Então, esses repertórios, eles vêm para provar isso, eles vêm para sustentar essas ideias. E esses repertórios, no Enem, eles podem ser feitos de 3 formas, só que algumas vão valer mais que as outras. E aí a gente vai tentar focar nessa que vale mais, claro, né? Então, olha só, quais são esses repertórios, então, tá? Existem aqueles, e esse muita gente tem medo, e eu vou falar um pouco sobre eles com vocês. Existem aqueles repertórios que são o que a gente chama de repertórios de texto motivador. Repertórios de textos motivadores, como o próprio nome já diz, são aqueles repertórios que você tira do próprio texto. Aqui tem uma coisa muito importante. Se você for usar qualquer informação dos textos motivadores, você vai utilizar por meio de uma paráfrase, ou seja, você vai utilizar aquelas informações com as suas próprias
palavras, tá? Você não pode, de forma alguma, copiar aquele texto, tá? Você não pode, de forma alguma, copiar os textos motivadores, porque isso pode chegar até a zerar o teu texto, tá? Então, você não pode, de forma alguma, copiar o texto motivador. E uma coisa, texto motivador, lembra que eu falei que isso aqui vai valer até 200 pontos? Se você utilizar somente repertórios de texto motivador, desses 200, tu só vai tirar 120 pontos. Ou seja, pode usar? Até pode, mas não pode utilizar só ele, porque senão você não consegue os 200 pontos possíveis. Lembra, nunca com cópia. Ah, Dani, tem um dado ali importante, fala lá que 60% da população faz tal coisa. É um dado importante, posso usar? Não pode usar só ele, vai ter que trazer algo a mais para conseguir os 200 pontos e nunca pode copiar, tem que ser sempre com as suas palavras. E uma coisa importante, tá? Quando a gente fala de texto motivador na correção do Enem, a gente está falando de qualquer texto da prova. Ai, para esse tema aqui, eu vou dar uma olhadinha lá na prova de linguagens, porque eu acho que tem um trecho de um texto que eu posso usar na redação. Ou lá na prova de humanas tem um período histórico que eu posso usar na redação, né? Eu vou pegar esses textos das questões das outras provas para me ajudar na redação. Tá? Pode fazer? Pode, por meio de paráfrase, mas aquele repertório, né, essa informação que você teve, ela não vai te dar os 200 pontos. Ela vai valer igualmente como texto motivador e vai te dar só 120 pontos, certo? Então, a gente vai pensar aqui nesse tipo de repertório que vai ser a última estratégia de vocês, tá? Esses dois aqui, ó, texto motivador e não legitimado, como eles valem menos pontos, eles vão ser a nossa última estratégia, tá? Repertório não legitimado é aquele que ele não tem nenhuma área do conhecimento que está sustentando ele, né? Não tem nenhuma área do conhecimento que está sustentando esse repertório. Então, olha só, por exemplo, eu falar assim, ah, hoje em dia as crianças usam muito celular. Isso é uma verdade? É uma verdade, né? Meu sobrinho está na minha casa agora, devia fazendo o quê? 12 anos. Fazendo o quê? No celular. Então, é uma verdade? É uma verdade. Está ali meu sobrinho que não deixa mentir. Mas quem que está me dizendo isso? É a minha observação de mundo. Tem alguma legitimação de uma área do conhecimento? Não. É só uma observação de mundo. Então, eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar? As crianças hoje em dia usam muitas telas? Posso afirmar? Posso. Vai me dar os 200 pontos possíveis aqui de informação? Não, porque ele não está legitimado por uma área do conhecimento, tá? Então, o que a gente vai tentar é trazer esse repertório que no Enem a gente chama de repertório legitimado. Legitimado por uma área do conhecimento, tá? A gente vai lidar com esse repertório legitimado por uma área do conhecimento, como essas daqui, ó, tá? Eu trouxe aqui para vocês, isso tá lá no próprio material dos corretores do Enem, o que eles consideram repertórios legitimados. Então, o que você vai ter que tentar procurar ter de informação para sustentar as ideias que você vai apresentar no seu texto. Você vai pensar aqui, ó, tá? Áreas do conhecimento, tá? Áreas do conhecimento, então... Oi, professora. Opa! Tudo bem, Vamos fazer algumas interações aqui no nosso chat? Para dar um tempinho também da professora beber um golinho d'água, muitas participações ativas no nosso chat, o pessoal trazendo muitas contribuições e também colocando muitos casos sobre a experiência deles com esse tema dentro dessa área, né? E uma preocupação sempre com a construção de argumentário dentro da redação, né? Aqui eu vou trazer alguns comentários que a nossa equipe de professores mediadores separou, que ajudam também e vão dar a oportunidade da professora nos ajudar mais ainda a entender como se dá na prática esses casos. Embora a professora esteja falando de repertório, aquilo que é embasado por ciência, está reincidindo no nosso chat. Então, eu posso fazer uma paráfrase de uma informação, mas não posso citá-la na íntegra. É isso, professora? Isso. Essa citação, vamos pensar assim, existe... Lembra quando a gente... será?
Camila, volta aqui e me ajuda na linguagem. Lembra daquilo que é o discurso direto e o discurso indireto? Discurso direto é quando a gente coloca aspas e fala exatamente com as mesmas palavras. Cita a fonte com as palavras da fonte. Isso pode? Não, sem discurso direto. Mas o discurso indireto é aquela malemolência que a gente usa lá com as nossas palavras. Eu cito a fonte ainda, mas eu uso com as minhas palavras. Então, digamos que esse dado que eu peguei é um dado do IBGE. Acho que no ano passado tinha lá um dado que na fonte estava o IBGE. Então, eu não vou falar assim, ó, 60% da população faz isso sem nada. Não, eu vou falar, segundo o IBGE, eu dou a fonte, mas o dado que está lá eu uso com as minhas palavras. Isso pode fazer? Pode fazer? Pode sim, tá? De novo, eu sugiro que vocês utilizem só repertórios do texto motivador? Não, porque daí a gente não tem os 200 pontos possíveis. Mas, às vezes, num parágrafo ali, ele me ajuda, putz, ele fala exatamente o que eu queria falar. Então, pode usar sim, com a tua palavra, dando a fonte, mas trazendo o texto dessa fonte para o teu texto, próprias palavras, aí tá liberado. Voltando também um pouquinho no tema, o Cleomilson pergunta pra gente, falando sobre as estruturas, né? As consequências serão sempre um problema ou uma consequência também pode apresentar uma solução no texto? A consequência, ela também pode, assim como os caminhos, apresentar uma solução do texto. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a proposta de intervenção. Todo o texto do Enem vai ter, no final, lá no parágrafo de conclusão, uma solução, que é o que a gente chama de proposta de intervenção. Então, se você quiser, já no parágrafo, não necessariamente trazer a solução, como a gente vai trazer lá na conclusão, mas já dizer que essa consequência, ela deve ser resolvida de alguma forma, você pode fazer isso lá no parágrafo de desenvolvimento também, sem problema nenhum. Professora, e tem surgido muitos comentários no contexto, se eu não tenho um repertório aprofundado sobre o tema, claro que a gente entende que para que a gente consiga escrever sobre aquilo, versar sobre aquela temática, eu preciso consumir esses materiais, eu preciso estar preparado, eu preciso ter um bom entendimento. Pensando em alguns exemplos que estão surgindo aqui no chat, estou muito tempo afastada do ensino médio, tenho trabalho em muitos horários, gostaria de conseguir entender a lógica de um texto bem estruturado por meio de dicas. Então, vamos lá, professora, se eu não tenho uma profundidade naquele tema, como eu posso, ao menos, versar sem, de uma forma, claro, dentro das minhas limitações, mas sem sofrer tantas penalizações? Mas lembrando que, para os nossos alunos, a capacidade de escrita vem também do hábito do consumo, do hábito da construção de um repertório próprio. Isso vai ser sempre uma chave. Mas se a gente pudesse dar dicas, como iniciar um argumento, mesmo não tendo conhecimento aprofundado, como a gente poderia ajudar os nossos alunos? Vamos lá. Algumas coisas, tá? Concordo super, tá? E que essa importância do consumo de conteúdos, né? Do consumo de informações, enfim. Para a gente pensar primeiro nesse consumo, já vou dar as dicas, fiquem tranquilos. Mas para a gente pensar um pouco nesse consumo, uma coisa importante é que vocês não precisam lidar com achar que esse repertório que a gente está falando agora, ele precisa necessariamente ser algo erudito, algo científico, tá? Quer ver um exemplo? No ano que o Enem cobrou trabalho de cuidado, que foi um ano que, como eu disse, muita gente teve dificuldade por conta do termo novo, né, que era o trabalho de cuidado realizado pela mulher. Sabe um repertório que muita gente usou e que foi um repertório ótimo? Um grupo de uma novela que chamava Empreguetes. Arrasaram. Por quê? Porque tá falando exatamente de empregadas domésticas. E veja, da novelinha ali do fim do dia. Isso também é algo que vocês estão consumindo. Então, a primeira coisa é, não tenham preconceito com o que vocês sabem. O filminho que eu assisti no final de semana, arrasou, pode usar. A novela que eu assisti, arrasou, pode usar. Não tenho... A música, a gente vai ver aqui onde é que tá, em algum lugar aqui tá, música. Música pode? Pode. Dani, adoro. Pagodinho que eu ouço todo final de semana, fala sobre isso. Pode, tá liberado, tá? Então, primeira coisa, não tenham preconceito. A gente tá falando aqui, né? Consumam coisas, mas vocês já consomem, tá? Então,
Óbvio, quanto mais conseguir ampliar, melhor, mas não tenham preconceito com o que vocês sabem, o conhecimento de vocês é válido, tá? Essa é uma questão. Agora, pensando em dicas, eu não estou entrando aqui muito em pontuação, tá? Porque senão a gente teria que ter uma outra aula falando das competências de correção. Mas tudo que eu estou falando para vocês aqui, né? Eu separei essa aula meio quanto dicas, tudo aqui dá ponto, tá? Por exemplo, eu falei para vocês agora da definição da tese, tá? Só para vocês entenderem como o que eu estou falando aqui já é dica, mas ainda darei outras para facilitar a nossa vida, tá? Mas, por exemplo, o que eu falei ali da adequação ao tema? Lembra que eu falei assim, ó, que o Enem, gente, a competência dele, ele tem uma grade para corrigir que chama grade específica. Então, ele tem várias coisinhas que cada uma dá um ponto. E o que eu estou colocando aqui para vocês é o que mais dá ponto. Por exemplo, só o fato de você escrever um texto em língua portuguesa já vai ter uma competência para você avaliar ali, né? Então, assim, se você tiver um texto, estou falando aqui, ó, um texto com bastante problema gramatical, mas que dê para entender, ter fluido, tá? Mas assim, Dani, tem muita dificuldade de gramática, ele ainda tem muito problema. Dos 200 pontos, tu consegue uns 120 mais ou menos, tá? Digamos ali. Lembra que eu te falei da construção do tema? Só o tema, só adequar o tema que a gente viu ali no comecinho dessa live, já te dá mais 120. Já está com 240. Lembra que eu falei da proposta de intervenção que está vindo daqui a pouco? Proposta de intervenção já te dá mais 200. Já está com 440. Agora, lembra o repertório aqui? O repertório já te dá mais 120. Então, ele vai somando... Tudo isso que eu estou trazendo para vocês, eu não estou dando os números, mas cada slide desse aqui, ó, é 40 pontinhos que eu estou te dando. Tá? Porque o Enem, ele é essa soma do 40 daqui, aí o repertório é 120, a proposta é 200, é adequação mais um pouquinho. A gente vai catando esses pontinhos aqui e aí vocês conseguem, tá? Então, a dica que eu dou, como eu vou repetir aquela dica que eu já dei lá no começo, leiam redações nota 1000. Ah, trabalho, tem um pouco tempo, faz o seguinte, pega essas redações nota 1000 e lê uma por dia, 5 minutinhos, tá? No ônibus, tô ali no ônibus, abro uma redação nota 1000 e leio. Porque vocês vão perceber, vai, segunda a sexta ainda, tá? Tira o sábado e o domingo, não precisa ler redação. Segunda a sexta, você vai ler 5 redações nota 1000 por semana. Uma por dia, 5 minutinhos. Você vai perceber, tá? Tô lá no ônibus, voltando para casa, ali minha redação nota 1000. No quinto dia, você já vai perceber assim, caramba, parece que eu já li esse negócio, mas é outra. Mas ele sempre aborda. E olha só, essa aqui também. Lembra que eu falei que a mais comum são as teses de causa? Você vai começar a perceber assim, mais uma causa. Das 5 redações que eu li essa semana, 4 põem a culpa no governo. Talvez seja um lugar interessante para ir. Olha só, e 2 das pessoas que colocaram a culpa no governo usaram como repertório a Constituição. Então, talvez seja um repertório interessante. Você vai percebendo que algumas coisas se repetem, tá? Então, vamos lá. É isso, ó. Leitura de... Eu acho que nem dá 5 minutos, mas enfim. Um textinho nota 1000 por dia, você já vai reparando nessas especificidades, tá? Então, acho que essa dica já ajuda muito, além dessas que eu estou dando para vocês, porque, de novo, às vezes a gente está muito preocupado, né, com esse todo do texto, com essa excelência, mas o Enem, ele vai te dando pontos por partezinhas. Então, se a gente conseguir juntar essas partezinhas que nós estamos falando aqui, você já consegue uma nota que já vai te ajudar de maneira significativa. Maravilha, professora. A gente vai agradecer aqui as respostas para as nossas dúvidas. Estamos acompanhando nossos alunos no chat, estamos acompanhando as participações. A professora vai continuar com o conteúdo e qualquer coisa a gente volta por aqui. Perfeito, muito obrigada, muito obrigada. Adoro as perguntas, tá, gente? Mande mesmo, que eu adoro responder as perguntas. E já me encaminha aqui um pouco para a aula, já me ajuda também a ver qual que é o nosso papo aqui desse sábado de manhã, certo? Mas então aqui, ó, resumidamente, agora a gente chegou na hora boa. Porque agora, nossa, Dani, mas assim, ó, você tá falando lá da abstração, eu ainda não tô conseguindo ver isso na prática, mas vamos lá. Vamos agora entender como é que isso aparece num texto nota 1000, tá? E, gente, agora, mas aqui, ó, tá? Plano fechado aqui, ó, eu quero olhar no olho com vocês aqui agora, tá? A gente precisa combinar uma coisa. Texto nota 1000, só para vocês terem ideia, tá? Ano passado a gente teve, sei lá, 4 milhões, talvez, um pouco a mais, um pouco a menos, de textos escritos no Enem. Nós tivemos 12 textos nota 1000.
é muito pouco. Então, este texto que eu estou trazendo aqui para vocês é um desses 12, tá? Aí você vai falar assim, nossa, Dani, tu tá lendo esse negócio para mim? Eu nunca conseguiria fazer isso. Tu precisa do 1000? Não, não necessariamente. A gente vai tentar chegar muito perto da nota mais alta, mas tu precisa de uma nota que seja boa o suficiente para os teus objetivos, tá? Então, eu vou ler aqui, porque aqui a gente tem um texto de excelência muito bom, obrigada, tá? Só que eu não quero que esse texto assuste vocês, tá? A gente traz o texto nota 1000 porque ele é um texto auditorado, ele está totalmente correto a partir do que o Enem cobra, para eu poder falar assim, olha, tenta fazer isso aqui também, tenta fazer isso aqui também. Só que lembra, foram 12 textos nota 1000 num universo de 4 milhões de textos, de 4 milhões de textos, tá? Então, não precisa também te preocupar, porque tu não precisa desse outdoor aí dizendo que tirou nota 1000. Não precisa. Precisa alcançar os seus objetivos, tá? Então, não vai se assustar, porque o que a gente vai usar aqui é um exemplo de um texto que está ali, ó, exemplar, para a gente ver o que dele ali a gente consegue usar para conseguir ir muito bem no nosso texto também. Beleza? Dito isso, vamos analisar, então, este texto nota 1000, que é daquele tema que nós falamos para vocês anteriormente, que é sobre os desafios para a valorização da herança africana no Brasil, tá? Tema do Enem de 2024. E olha lá, ele começa, essa aqui é a introdução, que ela diz assim, ó. Na obra Torto Arado, Itamar Vieira retrata uma comunidade quilombola na fazenda de Água Negra, na Bahia, relatando aspectos socioculturais relevantes para essa população afrodescendente, como os rituais religiosos e os saberes tradicionais passados pelas gerações. Olha só, tá vendo? Uma obra literária, nesse caso, o Torto Arado, uma obra literária, olha ali o que a gente consome, tá? Mas, de novo, Dani, podia ser minha novelinha? Podia. Ia valer menos? Não, porque é repertório legitimado. Torto Arado ou Vale Tudo, a novela do momento agora Vale Tudo, ou Vale Tudo, tem a mesma pontuação, tá? Então, de novo, não tenha preconceito com o que você sabe. Falou ali de um texto que fala um pouco sobre essa questão da herança africana e segue lá. Fora da ficção, é nítido que a sociedade brasileira não valoriza a herança africana presente desde a história da formação nacional. Essa problemática de invisibilidade decorre da mentalidade colonial eurocêntrica, bem como da lacuna educacional no tocante ao resgate da cultura afro-brasileira. Olha o que nós temos aqui, olha que bonitinho. Primeiro, lembra do tema? Olha em azulzinho aqui, ó. Sociedade brasileira não valoriza a herança africana. Lembra? Valorização da herança africana no Brasil, tá? Então, traz aqui, ó, o tema. Aqui em azulzinho a gente tem o tema. E olha as teses, olha os argumentos. Lembra que eu falei que a gente joga os argumentos ali no final da introdução? Olha só. Essa problemática de invisibilidade decorre da mentalidade colonial eurocêntrica, bem como da lacuna educacional. O que a gente tem aqui? Duas causas. Tá vendo? Quais são os motivos desse problema? A mentalidade colonial eurocêntrica e a lacuna educacional. Escolhi falar sobre essas duas causas, estes dois problemas, tá? Aqui na minha introdução. E vejam o tema bem marcado e as duas teses. Tá vendo que assim, ó, boa parte desse parágrafo, ele tá se sustentando no que a gente viu até agora. Adequação ao tema e menção das teses. Tudo bem, eu já sei aqui, como esse texto está organizado, eu já sei aqui, então, que o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento vai falar sobre a mentalidade colonial eurocêntrica e eu já sei que o meu segundo parágrafo de desenvolvimento vai falar sobre a lacuna educacional. Então, primeiro vai falar sobre esse eurocentrismo, segundo vai falar sobre as questões da escola, essa lacuna educacional, certo? Olha lá o primeiro desenvolvimento, tá? Eu já vou trazer ele aqui grifado pra gente, que eu acho que funciona melhor. Olha só como todo o parágrafo, aqui pelos grifos, a gente já consegue perceber como todo esse parágrafo, ele tá articulado no tema e na tese. Lembra qual era a primeira tese? Eurocentrismo. Olha como ela aparece aqui, ó. Diante do exposto, pode-se considerar a persistência dos ideais eurocêntricos. Olha a tese aqui, que é o que ele me prometeu que ia falar e falou aqui, ó, como empecilho para o reconhecimento do vasto legado africano. Olha o tema,
Empecilho, desafio, lembra? Desafio para valorização da herança africana. Reconhecimento, valorização. Durante o texto inteiro, você vai ter que trazer o tema. O texto inteiro, lembra que eu já te falei isso aqui, né? O texto inteiro você vai trazer o tema. Só que veja, tenham cuidado. A gente vai trazer esse tema com outras palavras. Lá na introdução, a gente coloca com a mesma palavra que aparece no tema. Depois, no decorrer dos desenvolvimentos, a gente vai trazer ali com outras palavras, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, ele trocou valorização por reconhecimento, ele trocou desafio por empecilho, ele trocou herança por legado. A gente vai trabalhando com essas possibilidades de menção com outras palavras, tá? Isso vai trazer aí esse desenvolvimento mais fluido e que não seja tão pesado para a gente, tá? Uma vez que tais formas de reconhecimento são estigmatizadas em detrimento da valorização de costumes hegemônicos dos colonizadores, que tem a ver quais são esses costumes hegemônicos, essas ideias eurocêntricas. Tal questão pode ser verificada sob o conceito de racismo estrutural cunhado pelo antropólogo Silvio Almeida, em razão da naturalização do racismo em diversas esferas, a exemplo da linguagem de uso de expressões como magia negra, para vincular um sentido negativo ao que é negro. Olha só, trouxe uma área do conhecimento, trouxe aqui, né, a antropologia, trouxe... Dani, eu já ouvi esse conceito de racismo estrutural, eu sei que ele é um conceito da antropologia, mas eu não lembro o nome do Silvio Almeida. Nossa, eu vi aqui, ó, na Rede Enem uma aula de sociologia que o professor falou um pouco sobre isso, né? Mas eu não lembro o nome do autor, eu não lembro o nome do sociólogo. Não tem problema. Ele poderia falar, a área do conhecimento também é um repertório legitimado. Ele poderia usar aqui, ó, o racismo estrutural, cunhado pela antropologia em razão da naturalização do racismo. Eu poderia usar só a área do conhecimento também, que daria certo, tá? Então, se você não lembrar o nome, lembra da área do conhecimento. A antropologia ou a sociologia fala sobre isso, tá funcionando também. Lembra? Vocês estão consumindo. Quem assiste aula está consumindo aula. Isso vai valer também como repertório, tá? E aí ele segue lá. Dessa forma, o pensamento, olha o tema, de desvalorização da herança africana, se materializa no cotidiano, conforme denunciado por Almeida, e distancia a nação do desejo de aprender acerca dos costumes e valores africanos. Olha aqui, né, o tema de novo. Ao atribuir estereótipos de desqualificação a esses saberes. Então, o tempo todo ele está apresentando ali, né, o tema e a tese, o tempo todo ali marcando isso. Veja, o que a gente falou até agora é a base desse texto, vocês percebem? E a gente está falando de um texto nota 1000, tá? Então, é a base desse texto. E o segundo desenvolvimento talvez seja até um pouco mais fácil, porque ele ia falar para a gente da educação. Lembra que ele ia falar para a gente lá sobre educação. E aí ele fala ali, ó, além disso, é notória a falha educacional brasileira no que se refere ao resgate da cultura afro-brasileira. Então, ó, resgate, valorização, tá trazendo o tema. Lembra que tu tá lá no ônibus, lendo o texto, nota 1000, aí você vai falar assim, me soa meio repetitivo. Tá vendo? Ele é um texto quadradinho, ele é um texto muito artificial em alguma medida. Por isso que depois que a gente começa a adentrar nesse tipo de texto, vai ficando mais fácil, porque a gente vai percebendo que ele meio que sempre se repete, tá? Presente nas condições, ritmos e festas populares, nas diversas manifestações importantes para o patrimônio nacional. Nesse viés, embora a Lei de Diretrizes de Base preconize o ensino, olha como o ensino está relacionado à educação. O foco desse parágrafo era a falha educacional, lembra? Então, o foco aqui era essa relação com a educação. Obrigatório, preconiza o ensino obrigatório da história africana no ambiente escolar. Ainda há uma escassez de programas nesse âmbito, na medida em que observa-se um amplo desconhecimento acerca das grandes personalidades negras ou de suas origens, como o escritor Machado de Assis, muitas vezes representado como branco, bem como o heroísmo dos abolicionistas, a exemplo do advogado Luiz Gama. Então, de novo, olha o repertório ali, ele trouxe, né? O Machado de Assis, ele era um autor negro que muitas vezes ele acabava sendo representado como branco, enfim, isso mostra o como a educação não está dando conta, tá? Sustenta a ideia, traz ali a tese, que é uma tese de causa, o problema da educação, e sustenta ela com algum repertório.
dessa maneira, elementos culturais, como a literatura negra, são esquecidos por parte da população, o que destoa da proposta memorialística da LDB, né, que é a Lei de Diretrizes de Base, que é um dos repertórios que ele utilizou ali. Esse repertório, inclusive, gente, se vocês quiserem utilizar essa causa, que é a culpa da educação, vocês podem utilizar ele meio que como um coringuinha, tá? Porque a Lei de Diretrizes de Base é a que estabelece o nosso currículo escolar. E aí, se tu lembrar lá da tua época, diz, a gente não estudou sobre isso. Então, você pode meio que colocar a culpa na LDB ali, tá tudo certo, tá? A gente pode pensar isso também como um repertóriozinho coringa para falar ali de educação. Beleza? E depois, a gente tem aqui a conclusão. Nessa conclusão, eu vou só focar para vocês, tá? Eu nem vou ler ela direito, porque agora eu quero focar em outra conclusão para a gente lidar com a proposta de intervenção para finalizar essa nossa aula, tá? Mas eu só quero mostrar para vocês que o tema, ele não pode ser esquecido no decorrer do parágrafo. Olha só, olha o tema aqui de novo, ó, valorização da herança africana. Olha como as propostas de intervenção, porque lá na nossa conclusão, um dos elementos que a gente vai precisar apresentar é o que a gente chama de proposta de intervenção. Ou seja, como eu posso intervir neste tema, que é um problema, para que ele seja menos problemático. Ai, Dani, eu preciso resolver? Não, gente, como é que vocês vão resolver a desvalorização da herança africana? Tá? Em 30 linhas? Não dá para resolver o problema. Mas a gente vai tentar ali minimizar esse problema de alguma forma, tá? Só que vejam, essa proposta de intervenção, ela tem que estar relacionada com a argumentação de vocês. Então vejam, aqui por exemplo, ó, uma das propostas é para diminuir a visão eurocêntrica, que era o primeiro desenvolvimento, a outra para trazer políticas públicas de educação, que era o foco do segundo desenvolvimento. Lembra, ó? O que está em vermelhinho era o nosso primeiro desenvolvimento, o que está em verdinho era o nosso segundo desenvolvimento, o que está de azulzinho é o tema, tá? Essa organização que, na minha conclusão, eu preciso ter uma proposta de intervenção que se relacione ali aos desenvolvimentos, tem que vir para a gente ter um texto planejado, tá? Só que agora, como é que eu vou fazer essa proposta de intervenção? Para a gente fechar agora, e agora vocês vão garantir 200 pontos. Só com isso que a gente vai ver agora, respondendo as 5 perguntinhas, vocês já vão resolver esse problema, tá? Olha só, a proposta de intervenção, ela vai ter 5 elementos. Cada um desses elementos vale 40 pontos, tá? Cada um desses elementos vale 40 pontos. Quais são esses elementos, tá? São esses aqui: ação, agente, modo, efeito e o detalhamento. Todos esses aqui da ponta, eles estão sempre relacionados à ação. E o detalhamento pode detalhar qualquer um desses 4, por isso que ele está no meio, tá? Ele pode detalhar qualquer um dos 4. Olha só, como é que a gente vai pensar aqui, tá? Respondendo essas perguntas. A primeira pergunta que tu vai responder é o quê? O que deve ser feito para diminuir esse problema? O que deve fazer? Tem que incluir o ensino de herança africana nas escolas. Só falar isso. Tem que incluir o ensino, 40 pontos. Só isso, só falar isso. Cada um desses elementos vale 40. Quem que vai fazer isso? O governo. Pronto, 80 pontos. O governo deve inserir herança africana nas escolas. 80 pontos. Cada resposta dessa é 40 pontos, tá? O que vai fazer? Quem que vai fazer isso? Como que vai fazer isso? Como que vai inserir a herança africana nas escolas? Com palestra. Como? Pronto, mais 40 pontos. Como? E para quê? Para valorizar a herança africana. Só aqui, ó, tá vendo? Olha isso. O governo precisa inserir a herança africana nas escolas por meio de palestras, a fim de diminuir, de valorizar essa cultura. Já ganhei 160 pontos. Só falando de 2 linhazinhas, 160 pontos. Bom, né? Só que, para ganhar os 200, o que tu vai fazer? Tu vai explicar ou exemplificar algum desses elementos, tá? Eu vou dar, inclusive, alguns macetes para vocês lidarem com isso, mas vocês vão explicar ou exemplificar algum desses elementos, tá? E aí vocês ganham mais 40 pontos.
O detalhamento, gente, eu acho que é o mais difícil, tá? Então, vocês vão ter que pensar aí, óbvio, na nota que vocês querem. Esses 4 aqui, ó, vocês juradinho para mim que vocês vão responder com tranquilidade, porque eles são os mais fáceis, tá? E aí, o detalhamento, eu vou dar um macete ali que vai ajudar e vai dar tudo certo também, tá? Mas olha o exemplo que a gente tem aqui, ó. Temos uma proposta de intervenção para eu mostrar para vocês, que ela diz assim, ó. Urge a necessidade de valorização da herança africana é de outro texto, tá? Não é daquele texto que a gente leu, é de outro texto. Mas olha lá. Para isso, o Poder Executivo Federal, mais especificamente o Ministério da Educação, deve fomentar um projeto de resgate das heranças afro-brasileiras. Tal ação ocorrerá por meio da implementação de uma campanha nacional de validação da cultura africana, a qual irá promover o consumo e análise das obras que fazem jus à identidade brasileira em ambiente escolar, ressaltando a importância e a pluralidade da herança afrodescendente. Isso será feito a fim de trazer uma maior visibilidade para o patrimônio cultural brasileiro e incentivar o protagonismo preto nos diversos âmbitos sociais. De novo, ô Dani, mas a que tu falou parecia mais fácil, tá? Tu falou só ali inserir. Não tem problema, tá? Lembra do que eu falei para vocês antes? Texto nota 1000, super mega elaborado, tá? Porque olha só, a gente tem aqui, por exemplo, ó, o agente, o Poder Executivo Federal, mais especialmente o Ministério da Educação. Isso aqui tudo valeu 40 pontos. Se tu colocasse só o Poder Executivo Federal, valia os mesmos 40 pontos, tá? É só preencher esse checklist aqui. Então, tu podia fazer como tá aqui, grandão assim, ou só o governo, valia a mesma coisa, tá? Então, de novo, eu tô falando daquele texto nota 1000, rebuscadão, mas só o mais simples te dava os mesmos 200 pontos, tá? Então, vamos lá, vai tranquilo. Então, olha só, lembra das perguntas? O que deve ser feito? O que deve ser feito? Verdinho, fomentar um projeto de resgate da herança afro-brasileira. Verdinho, o que deve ser feito? Fomentar. Quem? Lembra das perguntas? Quem que vai fazer isso? O Poder Executivo Federal, especialmente o Ministério da Educação. Podia ser só Poder Executivo Federal, tá? Quem vai fazer isso? Lembra da pergunta? Como vai fazer isso? Vai fazer isso com essa cor que eu não sei qual é, vou chamar de roxo. Tal ação ocorrerá por meio da implementação... Cinza. Tal ação ocorrerá por meio da implementação de uma campanha nacional de validação da cultura africana, tá? Então, como que vai fazer? Com uma campanha. Para que vai fazer? Lembra do efeito? Para que vai fazer? Isso será feito a fim de trazer maior visibilidade para o patrimônio cultural brasileiro e incentivar. Ô, Dani, quanta coisa! Se eu parasse no patrimônio cultural brasileiro, eu ganhava os mesmos 40 pontos pelo efeito? Ganhava, tá tudo certo, tá? Pode simplificar a tua vida. O que importa é responder essas perguntas. E o que ele fez aqui foi explicar, tá, a campanha. Então, ele fez um detalhamento do modo. Lembra que o detalhamento vai explicar ou exemplificar alguns dos elementos. Nesse caso, ele explicou o modo, tá? Então, veja, respondeu as perguntinhas, 200 pontos garantidos. E para não ter dúvida, repara, quando você vê aqui, ó, isso será feito a fim. O efeito é uma finalidade. A fim me dá a ideia de finalidade. Tem algumas palavrinhas que elas deixam muito marcadas o que são aqueles elementos. Por exemplo, a fim de deixa muito marcado que é o modo. Então, eu vou te dar aqui algumas palavrinhas para te ajudar a garantir esses 200 pontos na proposta de intervenção, tá? Vamos pensar, última coisa da nossa aula, em alguns macetes para você garantir, então, essa tua proposta de intervenção. Olha só, quando a gente for pensar na ação, eu sugiro que vocês marquem bem o verbo, e se possível com essa locução verbal aqui, ó. Deve, verbo. Deve criar, deve fazer, deve elaborar, deve incluir, deve criar. O agente deve alguma coisa, deve, tá? E evitem ações muito genéricas, tá? Deve intervir, deve resolver, deve agir, porque você tem que dizer o quê. Quer ver? Eu costumo dar um macete que é assim, ó, pensem em ações que vocês conseguem tirar foto. Por exemplo, o governo deve garantir direitos. Eu consigo tirar foto de alguém garantindo direito? Não. Agora, o direito ele é garantido, vamos lá, por leis. Então, ao invés de falar o governo deve garantir direitos, eu vou falar assim, o governo deve criar leis. Consigo tirar foto da lei? Consigo, tá? Abro lá o site da Câmara, dou um print, tenho como tirar foto. Pensem em ações que vocês conseguem tirar
foto, para que essas ações sejam consideradas e não possam cair lá no que a gente chama de ações nulas, tá? Fechado. Além disso, para a gente pensar nesse modo, lembra? O modo é como a ação vai ser feita. Como a ação vai ser feita, você pode usar o por meio de, através de, mediante a. Então, o governo deve inserir disciplinas por meio da contratação de professores. Isso marca o modo, 40 pontinhos lá, pelo modo, que é como essa ação vai ser feita, tá? Macete para o efeito, a gente já viu no exemplo ali, né? A fim de, com a finalidade, terá como efeito ou o para, tá? Então, essa ação será feita a fim de diminuir o preconceito com tal coisa, tá? A fim de, com a finalidade. Porque assim, vocês percebem que o corretor de vocês não tem como não ver que aquilo é um efeito e te dá os 40 pontos do efeito? Ele não tem como não ver. Vocês têm finalidade com um efeito, tá? Isso aqui ajuda bastante. E o último, e daí do mais difícil, mas isso vai ajudar vocês, o detalhamento, gente, quando vocês forem colocar o detalhamento, coloquem entre vírgulas. O detalhamento pode ser tanto uma explicação, tanto uma exemplificação. E normalmente, gramaticalmente falando, normalmente isso vem entre vírgulas. Então, vamos pensar assim, ó, por exemplo, numa exemplificação. As redes sociais, vírgula, a exemplo do Instagram e TikTok, vírgula, devem elaborar tal coisa. Pronto, eu exemplifiquei, entre vírgulas. Ou eu tô aqui fazendo um detalhamento do agente, tá? O meu agente são as redes sociais. Então, tá vendo? Exemplifiquei entre vírgulas. E eu posso explicar também entre vírgulas. As redes sociais, vírgula, dada sua proximidade com os jovens, vírgula, deve inserir tal coisa. Detalhamento coloca entre vírgulas. Lembra, pensa assim, ó, no teu detalhamento, de novo, o detalhamento é mais difícil, a gente vai tomar um pouquinho mais de cuidado. No teu detalhamento, faz assim, ele tá entre vírgulas, né? Pensa que essa vírgula é como se ela fosse um parênteses. Lê o que veio antes e o que veio depois desse parênteses e vê se faz sentido. Ou seja, vê se essa informação que está entre vírgulas, ela é adicional. Porque se ela for adicional, ela é um detalhe. E aí ela vai ser esse detalhamento. Com isso, eu tenho certeza absoluta que você conseguirá os 200 pontos da proposta de intervenção. E com isso tudo que a gente viu, eu tenho certeza que você conseguirá sabendo exatamente o que o Enem quer do seu texto, você conseguirá escrever com muito mais tranquilidade. Eu espero que eu tenha tirado um pouco da angústia com redação de vocês. E aí, vocês me dizem, alguém tem alguma coisa para me falar? Tem alguma pergunta?